nossa caminhada. Em preces vou seguindo o meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas tão difíceis não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo, paciente na esperança, hei de encontrar uma boa solução. Hei de encontrar uma boa solução. Bom, preparando aí nossos corações, né, para a prece inicial, eu vou ler o livro, um trecho, né, do livro Vinha de Luz. Na propaganda eficaz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista. Há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros, confortados pelo pão espiritual de Jesus. Esforçam-se os discípulos novos por estendê-los aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movidos de impulsos fortes, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João Batista, nessa passagem, é significativa. Traça um programa a todos os que pretendem funcionar em serviço de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos da forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas estender as claridades de tua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Graças a Deus, louvamos a Deus, nosso Pai, pelo seu amor, pela sua luz, e pedimos aos espíritos amigos, protetores, trabalhadores, responsáveis por essa reunião desta segunda-feira, a proteção, a ajuda, a permanência em nosso trabalho. Pedimos pelos nossos irmãos que não puderam comparecer, encarnados e desencarnados, por nossos irmãos que estão nesse instante nos hospitais, nos tratamentos, em recuperação, Senhor, da sua saúde. Queremos, Pai querido, pedir a ajuda e a proteção para os nossos irmãos que vão conduzir esse trabalho, a saúde para todos os nossos irmãos e que a paz esteja nos nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, deixa eu ver se eu tentar passar aqui para Valéria. Deixa eu ver só se ela conseguiu voltar. Conseguiu, né? Valéria, eu preciso voltar para você a administração? Não. Pode continuar, ele voltou automaticamente. Ah, então tá bom. Tá? Combinado. Perfeito. Então, a gente vai finalizar hoje, né? A gente vai encerrar o capítulo 12, que fala sobre amai os vossos inimigos, né? A gente falou nesse capítulo sobre pagar o mal com o bem.
os inimigos desencarnados, né? A gente viu que não adianta nada, que a gente carrega para outra vida os desafetos, que eles se prolongam. Se alguém bater na face direita, apresentar ele a outra, né? E com isso, Deus não proíbe, né? Jesus Cristo não falou que ele estava proibindo que a gente não se defendesse, mas sim ele estava abolindo a vingança, né? Nesse tema. E aí, na instrução dos espíritos, a gente já falou sobre a vingança, sobre o ódio, e hoje a gente encerra com o tema o duelo. E aí, quando eu pedi ajuda aos especialistas no grupo, que eu falei assim, meu Deus, mas duelo, não existe mais isso, né? Como que a gente vai falar sobre duelo, né? E aí eu fui no dicionário para ver o que significava duelo, né? Do que eu construía na minha ideia sobre duelo da época que a gente via até em filmes, né? E no dicionário ele fala o seguinte, ó, luta previamente ajustada entre duas pessoas, em campo aberto, na presença de testemunhas, com armas iguais, escolhidas pelo ofendido e que tem por objetivo o desagravo da honra de um dos combatentes. Então, isso foi nesse formato, né? Nesse formato de duelo, isso era uma época que isso acontecia, né? E a gente vê que hoje, realmente, nesse formato não existe mais duelo. Mas aí a gente vai trazer para a reflexão de hoje, quais seriam os duelos de hoje em dia? Né? Que duelos são esses? Esses duelos acontecem, né? Isso é uma reflexão que a gente vai fazer, né? E aí, nesse estudo de hoje, falando sobre o duelo, né, a gente tem aí a colocação de 5 espíritos, né, do Adolfo, Santo Agostinho, um espírito protetor, Francisco Xavier e Agostinho, né, que vai do item 11 ao 16, dando a comunicação sobre o duelo, com várias características aí, né. Vamos lá, então. Eu vou começar a ler aqui e depois a gente abre para comentário e vamos continuando. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que o deve conduzir a um objetivo, faz pouco caso das asperezas da jornada e não se deixa jamais desviar do caminho. Ou seja, né, é o homem de bem aí que é humilde, que não vai se deixar abater por pequenas injúrias ou por maiores que elas sejam, né, por conta dessas coisas que acontecem no dia a dia, das ofensas. Com o olhar sempre dirigido ao objetivo, pouco se importa com os espinhos do caminho que ameaçam arranhá-lo. Eles chegam a roçá-lo, mas nem por isso deixa de prosseguir seu caminho. Por mais que isso aborreça, né, ele continua no caminho reto. Expor sua vida para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida, e é sempre um crime aos olhos de Deus. Se não vos deixasseis enganar, como fazes, por vossos preconceitos, seria uma loucura suprema e ridícula aos olhos do homem. O homicídio no duelo é um crime, e vosso Código Penal o reconhece. Já naquela época, na verdade, né, era ilegal o duelo, apesar dele acontecer. Mas quando eu fui pesquisar também, eu vi que alguns países, aí, aqui a gente tinha a Argentina e o Uruguai, que reconheciam legalmente o duelo. Né? E no Uruguai, só em 1992, deixou de ser legal o duelo. Quer dizer, quanto tempo, né? Isso está acontecendo, sendo legal, uma coisa bárbara, né? Digamos assim. Ninguém tem o direito, qualquer que seja o caso, de atentar contra a vida de seu próximo. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta. Aqui, mais que em qualquer outro lugar, sois juízes em sua própria causa. Lembrai-vos de que sereis perdoado, assim como tendes perdoado. Pelo perdão vos aproximais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Aqui a gente é a prática da humildade, né? A gente tem que entender que não nos cabe a justiça, né? A justiça é a justiça de Deus, né? Que é amor, que é bondade,
A gente não pode achar que a gente pode fazer justiça com as próprias mãos. Vamos lá. Enquanto uma gota de sangue humano ainda correr sobre a terra pela mão do homem, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Reino de pacificação e de amor, que deve banir para todo sempre da face da terra a animosidade, a discórdia e a guerra. Por conseguinte, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, a não ser como uma vaga e longínqua lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles nenhum outro antagonismo, senão a da nobre rivalidade do bem. E aí eu separei e anotei aqui que isso daqui me remete à lei do progresso, que está lá no livro dos Espíritos, né? A gente percebe que existe uma evolução moral, e aí não tem como mais a gente admitir que aconteça um mal, né, de forma tão cruel, né, que as pessoas se coloquem lá para o meio da rua, como naquela época, né, e se coloquem em risco, se coloquem para... É um suicídio, né, uma forma de suicídio. Então, assim, o mal ele foi até o extremo para poder ser banido. E aí tem duas questões no Livro dos Espíritos que eu separei aqui para a gente poder falar delas, né? Que é 781, que ele fala bem assim: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Aí os Espíritos respondem: não, mas pode entravá-la algumas vezes, né? Então, assim, a gente está submetido à lei do progresso. Admitir que o duelo ele ainda exista seria a gente admitir que a gente não progride moralmente, não existe um progresso moral. Nós estamos fadados a esse progresso moral, né? Então, assim, o que aconteceu, né, é que, na verdade, alguns, enquanto sociedade, enquanto moradores do planeta Terra, a gente ainda, né, ainda esteja, uns foram mais rápidos, outros, né, mais devagar, mas até que chegou o ano que em nenhum país se admitiu que tivesse o duelo como uma coisa legal, né? Então, nós estamos fadados à lei do progresso. E a outra questão que se coloca aqui da lei do progresso, que está lá, 784, que fala o seguinte, ó: a perversidade do homem é imensa, pelo menos do ponto de vista moral. Não parece que ele recua, pelo menos do ponto de vista moral, não parece que ele recua em vez de avançar? Né? Mesmo nos dias de hoje, a gente faz essa pergunta, né? Parece que o homem não evoluiu, parece que está tão devagar, né? Como admitir ainda que as pessoas se matem de alguma forma, né? E o duelo seria uma forma horrível de acontecer, né? E aí os espíritos começam respondendo, né? Enganas. E no final ele fala assim: é preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, assim, né, tudo foi acontecendo até que a própria humanidade vai percebendo que não tem mais como, de uma crueldade, uma coisa acontecer de forma tão cruel, né? As pessoas irem para a rua para se matar, por conta de orgulho, de vaidade. Então, são as duas questões que se colocam aqui, que eu achei interessante para a gente trazer. Com relação a esse primeiro parágrafo, vocês querem fazer algum comentário? Na verdade, essa primeira comunicação, né, que foi do Adolfo. Tá ok? A gente continua. Então, tá bom. Então, vou continuar. Pode parar, me parar na hora que tiver que parar. É só eu levantar a mãozinha, que Valéria lá também de lá, porque a mãozinha está levantada e me ajuda se eu for passando. Bom, agora a gente vai ver sobre o ponto de vista do Santo Agostinho, né? Ele fala o seguinte: em certos casos, o duelo pode ser, sem dúvida, uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas é, incontestavelmente,
a prova de uma covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as dificuldades da vida e o duelista de suportar as ofensas, né? Então, assim, quem chama o outro para, né, por conta de ter achado que ter sua honra ofendida, para um duelo, para um embate, ele é tão covarde quanto, não sei nem se é covarde, posso falar, né? Como um suicida, né? Os dois, um não tem coragem de enfrentar as dificuldades da vida, né? E o outro não consegue suportar as ofensas que ele recebeu. Aí seu orgulho, sua vaidade, leva ele a chamar o outro para um embate, para um duelo. Não disse o Cristo que é mais honradez e coragem em enfrentar a face, em oferecer a face esquerda para aquele que bateu na face direita, do que se vingar de injúria? Não disse ele a Pedro, no Jardim das Oliveiras, coloca a tua espada na bainha, pois aquele que pela espada mata, pela espada perecerá. Por estas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? De fato, meus filhos, que coragem é essa nascida de um temperamento violento, sanguinolento e colérico, rugindo à primeira ofensa? Onde está a grandeza da alma daquele que, com a mínima injúria, a quer levar com sangue? Mas que ele trema, pois sempre, no fundo de sua consciência, há uma voz equilibrada. Caim, Caim, que fizeste com teu irmão? Precisei de sangue para salvar minha honra, diria ele a essa voz. Ela, porém, retrucará: quiseste salvá-la diante dos homens pelos poucos momentos que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre tolo! Quanto sangue não pediria o Cristo por todas as ofensas que recebeu? Não somente o feriste com espinhos e a lança, não somente o pregaste na cruz infamante, mas ainda no meio de sua agonia, teve que escutar as zombarias que lhe foram dirigidas. Que reparação após tantos ultrajes vos pediu ele? O último brado do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Quer dizer, Jesus Cristo na cruz pede que Deus, né, proteja as pessoas que estão ali o ferindo, né, o caluniando. E a gente aqui na Terra, por pequenas ofensas, acaba se, né, enchendo de cólera, de raiva, e parte para os desafetos. Né? Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe desferido pelo ódio, responderei com um sorriso, e ao ultraje com um perdão. É lógico que assim, é muito difícil, no momento de raiva, a gente, né, se manter nessa alegria toda, ou, né, abrir um sorriso nesse momento, né? Mas a gente pode recuar, né? Pode, nesse momento, pensar em Deus, fazer uma prece, pedir para não entrar no embate, né? O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará como covardes. Elevai bem alto a fronte e mostrai que também ela não temeria coroar-te de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer ser cúmplice de um crime, autorizado por falsos ares de honra, que não passa de orgulho e amor próprio. Né? Que nem a gente disse, que haja escândalo, mas ai daquele, né, que for motivo desse escândalo. Deus, quando vos criou, vos deu o direito de vida e de morte. Aí está perguntando, Deus, quando vos criou, vos deu o direito de vida e de morte uns dos outros? Então, só cabe a Deus esse julgamento, né? E não a gente. Não, ele permite esse direito somente à natureza, para se reformar e reconstruir. Quanto a vós, não permite sequer que disponhais de vós mesmos, né? Nem que a gente tire a nossa vida, isso é permitido. A gente não é dono da nossa vida.
Como suicida, o duelista se achará marcado com sangue quando chegar diante de Deus. E quanto a um e a outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ele ameaçou com a sua justiça aquele que disse a seu irmão, raca, quão mais severa não será a pena para aquele que chegar diante dele com as mãos manchadas pelo sangue de seu irmão. Eu não pesquisei o que é raca. Se alguém souber e quiser esclarecer, senão fica para a próxima lição. Era uma expressão, né, considerada de ofensa. É a expressão que os judeus usavam, né? Isso, é. É uma expressão muito difamatória, assim, ela bem forte, né? Tanto que eles falavam e cuspindo no chão, né? Uma expressão de desprezo pela pessoa. Uhum. Eu tenho anotado aqui isso mesmo. Legal. Então tá. Obrigada aí, meninas. E aí, gente, assim, né? Essa forma de duelo, então, que acontecia antes, a gente sabe que além de não ser permitido, já no Brasil não era permitido desde da nossa primeira Constituição, né? Ninguém liga para o outro, só vamos para a rua e qual vai ser, né? Porque o duelo tinha uma série de regras para ser seguidas, né? Não existe esse formato. Mas no sentido figurado, que a gente pega lá, né, o que seria o duelo? Né? Qualquer oposição de conflitos, de ideias, de forças, conflitos entre pessoas, né? Ainda existe essa, vamos duelar, né? Porque a gente não gostou da ideia, um vai falando, né? E a gente vê que na internet, por exemplo, existem várias formas de duelo, né? Aquela língua que fere, né? Uma palavra dita com mais agressividade, e as pessoas partem para um duelo de palavras, de ofensas, que a gente vê isso acontecendo de forma muito constante, né? Hoje é sistemático, né? Acontece direto lá nas redes sociais, né? Essas ofensas, um fala, outro fala, e é uma roda, né, que não acaba, né? As pessoas se sentem ofendidas, né, na sua moral. Então, esse seria hoje em dia a nossa forma de duelar. O que existe hoje, né, é uma nova forma de duelo, né? E, enfim, alguém quer fazer mais algum comentário? Eu acho que o duelo maior nós travamos conosco mesmo, com as dificuldades que nós temos de combater dentro de nós essas imperfeições. Que esse é um duelo íntimo, que nós não temos nem o inimigo, né? O inimigo é em nós mesmos. Nós precisamos duelar conosco para vencer essas dificuldades, a inveja, o orgulho, né? Todos esses sentimentos mesquinhos que nós temos pelo próximo, pelos nossos irmãos. E deveriam se substituir pelo amor, né? O amor que remove, né? Que perdoa, que faz todos os pecados se consumirem, se perderem, né? E nós ainda não temos essa capacidade. Nós duelamos noite e dia com nossos pensamentos, com as nossas amarguras, com as nossas falta de aceitação das dores, né? Muitos de nós, a maioria de nós, como todos nós, né? Esse é o maior duelo que se trava no momento. A lei não dá mais direito a duelo, né? Não tem mais essa lei, né? No homem. Mas ele mesmo trouxe para si próprio essa lei, colocou dentro de si, porque ele não teve a oportunidade de mostrar ao outro que ele era capaz de honrar, né? De lavar a honra. Então, ele ficou com aquilo reprimido dentro de si, com aquelas imperfeições, e foi amadurecendo ao invés de tentar ir eliminando esses sentimentos. O homem atual, ainda a maioria de nós, ainda trazemos esses sentimentos de fazer justiça para a nossa própria mão, como você falou aí, de não perdoar os nossos inimigos, né? Mesmo em coisa que não seja de sangue, mas em sentimentos, em política, em religião, em discriminação, né? Em as pessoas. Que é duelando conosco.
Então, o duelo é mais difícil, porque é o duelo do eu sozinho. Né? Você não se sente satisfeito porque você venceu a guerra. A guerra está dentro de você, o sentimento está dentro de você. Você precisa vencer sozinho. É muito mais difícil. Que você não tem que dar satisfação ao próximo, ao inimigo, que você é forte, que você venceu. A satisfação tem que ser sua mesmo, dentro do seu íntimo, dentro de você, a proporção que você vai caminhando e tentando se melhorar. É um duelo mais difícil até do que aquele que vai lá e tira a vida e pronto. Porque aquele você dá satisfação à sociedade. Mas esse aí, você tem que dar satisfação a você própria. Você tem que duelar com você. Eu acho muito pior. Eu vivo duelando noite e dia com as minhas dificuldades, e dou tiro para todo lado e quase não consigo matar nenhuma. A dificuldade é muito grande. No mundo que nós vivemos, que a gente é todo mundo com egoísmo, é todo mundo imediatista, é todo mundo pensando em si, é difícil você tirar dentro de você esse sentimento mesquinho dessa forma e viver o mundo realmente conforme Jesus nos ensinou, que é o amor, né? É a melhor arma para se vencer se duelar com qualquer um. É a nossa espada, né? A espada de Pedro, agora a gente substitui pelo sentimento de amor. E duela com os nossos inimigos. É só você que duela com você, não, Valquíria. Eu também estou aqui falando comigo. A gente duela noite e dia conosco. Não sei quando é que eu vou vencer esse duelo, sabe? A gente luta e para vencer é muito difícil, é mais difícil do que dar um tiro e acha que resolve, né? Matando um irmão, né? Matando a carne do irmão. É muito mais difícil, porque a vingança com a morte, você não vai ficar livre daquela dor, daquele compromisso, porque você vai levar, inclusive, para outras existências. Mesmo que você consiga vencer um inimigo agora na carne, você não consegue vencer esse duelo em você, porque você vai levar esse compromisso para outras oportunidades até você vencer sozinho a sua dor, a sua luta interna. A nossa luta interna é o nosso maior duelo, acho eu, né? Para mim né? Eu estou batalhando de nós. Deixa eu só falar uma coisinha. Sim. Eu acho que no sentido das ofensas, os duelos ainda existem, só não é uma coisa programada, não é uma coisa assim, mas as pessoas estão extremamente agressivas, por uma ofensa, as pessoas estão matando outras. Quer dizer, então não está... E o que é pior, nessa, pelo menos naquela, apesar de ser covardia, no duelo de antigamente, pelo menos os dois estavam no mesmo nível porque tinham armas iguais. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, você discute com um na rua, um problema no trânsito, o cara está com a arma, te dá um tiro, ele se sentiu ofendido e tira a vida do outro. Né? Então, eu acredito... Não seria um duelo propriamente dito, mas as pessoas não conseguem, quer dizer, grande parte das pessoas ainda não conseguem, eles precisam retribuir aquela ofensa, a questão da vingança, de não, mais ou menos isso que eu estou tentando colocar, que eu estou meio lerdinha, gente, então eu vou parar por aqui. Eu acho que deu para entender, né? O revide ainda existe, né? Não existe um duelo institucionalizado como existia nessa época de Kardec. Mas o revide das ofensas ainda existe, né? De várias formas. Né? Como a Alessandra colocou, virtualmente, né? No dia a dia. A pessoa que não leva desaforo para casa, né? É um duelista, porque exatamente. Você não consegue engolir aquilo, você não consegue, como a própria mensagem colocou, né? Vencer o seu inimigo que está dentro de você, para você não revidar, né? Você não consegue ver aquilo de uma forma diferente, você tem que levar aquilo a ferro e fogo, né? É verdade. Então, de uma certa forma, o duelo ainda existe, né? É uma outra forma de duelo, né? Duelo. Mas existe, isso aí. Para a gente continuar agora, então, tem o espírito protetor, né? O que ele coloca para a gente?
O duelo, outrora chamado de juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que dirias se visses dois antagonistas mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de ferro em brasa para o ajuste de suas querelas, e dar razão àquele que melhor resistir à prova, né? Colocar em uma situação extrema e só para saber quem está com a razão. Qualificarias esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, trata-se de um assassino a sangue frio, premeditado, pois tem certeza que vencerá. Para o adversário, quase sempre de sucumbir face à sua fraqueza e falta de habilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes procura-se evitar esta alternativa igualmente criminosa, submetendo-se ao acaso essa questão. Mas não seria isto, sob uma outra forma, voltar ao juízo de Deus da Idade Média? E nessa época era infinitamente menor a culpa. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé, ingênua, é verdade, mas enfim uma fé na justiça de Deus, que não deixaria sucumbir um inocente, enquanto que no duelo impera a força bruta, de tal forma que não raro é o ofendido que sucumbe. Estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo, pela humildade exemplificada e ensinada pelo Cristo. Só quando isso se der, desaparecerão os preconceitos monstruosos que governam ainda os homens, e que as leis são impotentes para reprimir, pois não basta coibir o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Né? Nesse parágrafo, aqui nesse item, né, o 13, o espírito protetor, então ele fala de quem chama para o duelo, né? Que ele é um assassino, né? E quem aceita é um suicida, porque ele não tem nem as habilidades para poder duelar, né? E vai a questão do amor próprio, a vaidade, tudo isso é colocado em jogo aqui, né? E que a gente só vai acabar isso quando quando ele fala aqui no final, né? É preciso, são leis impotentes para reprimir, pois não basta coibir o mal, né, e prescrever o bem, é preciso o princípio do bem e o horror ao mal. Né? Realmente, quando a gente evoluir para que a gente ache isso realmente uma barbárie, para isso poder se extinguir no coração dos homens. Alguém quer colocar mais alguma coisa ou a gente pode prosseguir? Bom, agora tem o espírito de Francisco Xavier, né? Vamos ver o que ele fala. Que juízo farão de mim? Dizeis frequentemente se eu recusar a reparação que me é pedida ou se eu não a reclamar de quem me ofendeu. Os loucos como vós, os homens atrasados vos censurarão, mas aqueles que são esclarecidos pela chama do progresso intelectual e moral dirão que agi segundo a verdadeira sabedoria. Reflete um pouco, por motivo de uma palavra muitas vezes dita ao ar ou inofensiva, vinda de um de vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis a ele rispidamente e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, perguntai-vos se procedeis de forma cristã. Que dívidas tereis frente à sociedade por a privardes de um de seus membros? Pensaste no remorso por haver tirado de uma mulher o seu marido, de uma mãe o seu filho, de crianças seu pai e seu sustento? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, mas não seria mais honroso para ele reparar espontaneamente, em reconhecimento de seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convenho que, em algumas vezes, ele pode se encontrar gravemente atingido, seja em sua pessoa, seja em relação às pessoas que lhe são próximas. Não está em jogo somente o amor próprio. O coração se encontra magoado, sofre. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida, colocando-se contra um miserável capaz de uma infâmia, dar-se-á que morto
este a afronta, seja ela qual for, deixará de existir? O sangue derramado não daria mais realce a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que esse verdadeiro deve se ocultar no silêncio? Nada mais restará, portanto, senão a satisfação da vingança cumprida. Aliás, triste satisfação que deixa, já nesta vida, remorsos angustiantes. Se aquele que é ofendido morre, onde há reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a este ensinamento: não façais aos outros o que não quererias que fosse feito. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas de dimensões, e com elas as dos duelos, das guerras, que são duelos de povo a povo. O Francisco Xavier aqui, então, ele traz, né, para a questão de se repensar na questão, vale a pena você tirar a vida de uma pessoa, né, de um pai de família, de um filho, né? Então, existe mesmo isso, né? Então, só quando tiver a caridade for regra, quando ele pensar, quem chamar para o duelo, né? Pensasse assim, olha, não faça com ele o que eu não gostaria, não vou fazer com o próximo o que eu não gostaria que fizesse comigo, isso vai acabar, né? Isso vai deixar de existir. Alguém quer fazer alguma colocação? Bom, agora, né, para finalizar, a gente tem a comunicação de Agustin Bordeaux. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra infeliz, uma causa sem importância, joga sua vida, que ele veio de Deus, joga a vida de seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado que o miserável que, estimulado pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, introduz-se em um lar para roubar aquilo que cobiça e mata os que se opõem ao seu desejo. Este último trata-se quase sempre de uma criatura de pouca educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Ele tem noção, ele tem conhecimento do que ele está fazendo, ele não agiu no auge da emoção, no calor da emoção. Ele premeditou isso. Marca uma data, né? Marca uma hora e data, né? Ele tem tempo para ele pensar e simplesmente ele programou, ele planejou. Regras e tudo, né? Institui regras. Exatamente. É diferente, a situação diferente do outro que entrou no auge daquela situação para roubar alguma coisa que ele... Com certeza, Vamos lá. Um mata brutalmente, enquanto que o outro faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa, né? Porque como eu disse, que em alguns países isso era até legal, né? Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o desgraçado que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem como desculpa o arrebatamento da paixão, pois que, entre o insulto e a reparação, ele dispõe sempre do tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com intenção premeditada. Tudo é calculado e estudado para matar seu adversário com mais segurança. É verdade que ele expõe também sua vida, e é isso que reabilita o duelo dos olhos do mundo, pois é visto como um ato de coragem e desprezo pela própria vida. Mas haveria verdadeiramente coragem quando se está seguro de si mesmo? O duelo, resto dos tempos de barbárie, em que o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma mais correta aparição do verdadeiro ponto de honra. E à medida em que o homem for depositando uma fé mais viva na vida futura, né? Esse duelo na forma que nós vimos, né? Dentro daquele conceito que nós vimos, né? Que a gente colocou aqui, que hoje ainda, né, transformou-se a forma de duelar, né, até mais covarde, né? Quando nas redes sociais existem as ofensas. Então, tudo isso a gente precisa refletir.
Antes de eu abrir aqui, então, só para o meu comentário, eu vou terminar aqui na nota. Tem uma nota falando sobre as 5 colocações, né? 5 comunicações. Os duelos vão se tornando cada vez mais raros e se ainda vemos, de tempos em tempos, dolorosos exemplos deste ato, o número deles não se compara com o dos anos que ocorriam antigamente. Antes, um homem não saía de sua casa sem prever o encontro, de forma que tomava sempre as devidas precauções. Um sinal característico dos hábitos do tempo e dos povos está no porte habitual, ostensivo ou escondido, de armas ofensivas e defensivas. A abolição deste hábito testemunha o abrandamento dos costumes e é curioso acompanhar sua diminuição gradual, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até o porte de uma simples espada que se tornou mais um ornamento e um acessório de nobreza do que uma arma agressiva. Um outro traço marcante da evolução dos costumes são os combates, que antigamente eram travados em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar o campo livre aos combatentes, ao passo este, hoje em dia, se esconde. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que emociona, enquanto que outrora não se dava atenção. O espiritismo acabará estes últimos vestígios da barbárie, inculcando nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Na verdade, nós estamos no caminho ainda, né, nessa transição, e eu grifei até aqui uma palavra que ele falou, evolução dos costumes. A gente saiu daquele degrau, né, do duelo com as regras, do duelo aceito pela sociedade, em alguns países de forma legal. Passamos, né, a gente vive hoje um duelo com outras características e a gente vai ainda se transformar em uma fase que nem esse duelo a gente vai aceitar mais, né? Como disse até Valquíria, lutando, mesmo começando dentro da gente essa transformação, né? Que é até a reflexão que eu trouxe para a gente, né? Que eu fiquei me perguntando também, né? Para localizar esse vestígio bárbaro que existe dentro da gente, né? Claro. No nosso Só interior, isso, dentro do coração, né? A gente buscar, então, a gente se cristianizar, que é a palavra que eu li ali, com luzes do amor, da tolerância, da justiça de Deus, né? É isso que a gente tem que olhar para dentro da gente e primeiro buscar essa mudança aqui dentro, né? Porque aí a gente não vai entrar num debate com o outro, se assim acontecer. Bom, eu abro, então, aí para os comentários. Alguém quiser fazer? Agora, só uma coisinha. A gente falando aqui nesses duelos, eu estava lembrando, e aqui tem um trecho que fala que antigamente tinha esse costume de andar armado, né? Que as armas escondidas ou não. Infelizmente, nós estamos voltando aqui no Brasil a esses tempos das pessoas andarem armadas. Então, ao mesmo tempo que tem uma grande parte se espiritualizando, buscando ter mais amor no coração, mais paz, tem uma outra turmazinha meio esquisita que está buscando mais legalizar, né? mais Legalizar isso aí. E até legalizar, né? Exatamente, legalizado, você pode ter as armas, armar a população, né? Então, você pensa um pouco na responsabilidade que essas pessoas estão assumindo, né? Um costume que já era praticamente a gente já tinha vencido, abolido, né? Já tinha sido abolido, né? E aí a gente hoje vê uma espécie de retrocesso, né, na sociedade, na nossa sociedade, né? Essa coisa do armamento. Exatamente. Bom, alguém quer fazer mais algum comentário antes da gente encerrar? Assim, antes só da gente fazer a prece, eu vou pedir só para vocês ficarem conectados um pouquinho, para eu dar um recadinho para a semana que vem, né? Na verdade, 2 recadinhos, tá bom? Tá bom. Só uma coisinha mais, Alessandra. É que tem uma pessoa aqui que eu não sei que agora saiu. Está como S. Gonçalves.
Mas aí tem que, eu Ah, não sei, ele tem que avisar para colocar um som. Ela não colocou o áudio, então não deve ter ouvido nada. Uma pena. será Só que que ela não agora. ouviu? Na verdade, olha só, eu não sabia se ela ia entrar ou não. É minha mãe. Eu a convidei para participar do estudo com a gente. Oh, Ela está aprendendo a mexer e ela já está ela da participando do próxima estudo vez. doméstico com a gente. Depois ela Ah, vai. Ela está tá nos bom. erros e acertos ainda. Então, assim, Tá certo. eu vou pedir para a Conceição fazer a prece de encerramento. Pode ser, Conceição? E depois para vocês ficarem conectados só um pouquinho para eu poder dar o recado, né, para a gente. E também agradecer vocês estarem aqui junto com... Na verdade, eu sei que a gente sempre faz o estudo juntos, né? Eu sei que a gente está sempre em casa, né? O grupo aqui já é de casa, mas quando a Alexandre não está aqui por perto, eu confesso que eu fico mais apreensiva e nervosa, né? Mas aí eu já estou em casa com todo mundo e foi muito bom estar estudando com vocês. Vamos fazer a prece, Conceição? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade amiga da Casa do Divino Espírito Santo, rogando ao Pai que neste momento Ele possa nos brindar com a luz do seu amor, para que possamos trilhar o nosso caminho. Esse momento em que a humanidade passa por provações acerbas, a nível coletivo, a nível individual, onde todos nós, Senhor, somos chamados aos nossos testemunhos diários, na família, no trabalho, nas ruas. Te pedimos, Mestre querido, que nos ajude nesse momento para que possamos passar por tudo isso de forma proveitosa, com o aprendizado de que necessitamos adquirir e nos tornarmos um pouco melhor a cada dia. Abençoa cada criatura desse planeta, aos nossos irmãos que não puderam estar presentes nesse encontro, a todos os nossos irmãos que trabalham pelo bem, todos os segmentos religiosos, nesse momento trabalham para que esse mundo possa realmente se transformar em um mundo melhor. Agradecemos a Ti, Mestre, a Tua companhia, não só nesse momento, mas em todos os instantes de nossa vida. Sempre nos amparando, nos ajudando, que possamos ser dignos, Senhor, das Tuas promessas, que possamos vivenciar o Teu Evangelho de luz e amor, junto aos nossos irmãos. Que a paz fique conosco essa noite. E muito obrigada, Senhor, por mais esse encontro. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, dois recadinhos assim para vocês. Em primeiro, assim, com relação àquelas ações que a gente falou da reunião, já fiz contato com o pessoal para começar o processo lá de limpeza da casa, no que diz a desratização, né? Amanhã uma empresa vai para fazer orçamento para a gente. E a outra ação é que a gente vai precisar de ajuda de todo mundo no que diz respeito à divulgação, não é só assim, né? Cada um, não, eu vou comprar para ajudar, não. Essa semana, na quinta-feira, porque assim, o Café do Bem, que foi aquela ideia que a gente colocou lá para a gente vender, ele já está sendo vendido pelo CAF, que é esse trabalho social lá da União Espírita, que eu e o Alexandre fazemos parte, né? A gente já está no 5º lote que a gente está vendendo para o CAF. Então, a gente conversou com a coordenação do CAF, pessoal, a gente já vendeu bastante para o CAF, e a ideia, na verdade, era que as casas espíritas vendessem o café também para angariar recurso para as casas, né? Mas, assim, não é muito tranquilo de se vender. Assim, para vender o café, você tem que receber o lote, você tem que etiquetar, né? Como está em processo de pandemia,
eu aqui estou saindo para entregar, ou de bicicleta, ou de carro, então a gente precisa estar dedicado. Então a casa também precisa de uma pessoa para fazer isso. A gente colocou as casas à vontade para quem quisesse, e ninguém deu retorno ainda, parece só o Pedro que falou que tem interesse, mas falou que só depois que passasse a pandemia. Aí eu conversei, Alexandre, vamos fazer isso para agora, então, aproveitar que a gente já está na estrada, as pessoas já conhecem, já ligam para a gente. E esse próximo lote que a gente vai trazer, a gente está trazendo na outra semana, a gente está viajando quinta-feira, só que assim, esse que vinha para o CAF, a pessoa era um voluntário que viaja e estava trazendo para o CAF, mas ele deu todo o contato para a gente, então eu e o Alexandre estamos viajando, vamos no sul de Minas e vamos trazer esse café para o Divino. Então, semana que vem, a gente está vendendo o Café do Bem com toda a renda revertida para o Divino. Então, assim, cada um de nós aqui precisa ser um divulgador disso daí. Colocar para os seus contatos, a gente tem café para vender, vamos colaborar, porque toda a renda vai ser para o Divino. Hoje, com esse lote, a gente está trazendo 200 pacotes que a Alexandre encomendou. Eu acredito que a gente vai ter uma renda, tipo assim, de uns 1.400, uns 1.300 reais. Já é um começo. Né? A gente já coloca esse dinheirinho lá. E, enfim, então vai ser semana que vem, quando chegar já vou etiquetar, a etiqueta eu também sei onde coloca, mas aí a gente vai colocar para vocês, já tenho gente para vender, vocês precisam estar junto, entendeu? Para a gente pegar os contatos e ir colocando para vender, ok? Isso é uma mensagem importante. E a outra, ontem teve reunião da Comerge, né? A Comerge, ela acontece durante a semana de carnaval, né? E é um trabalho da CERJ. Só que, assim, a gente sabe que, em função da pandemia, né, não se sabe se ela vai acontecer presencialmente, né? Mas na reunião já foi colocado para a gente que ela vai acontecer, né? Que seja de forma virtual, como vai ser a gente não sabe. Só que o recado que eu tenho que trazer aqui, né, é que tinha um participante do CERJ, e essa semana, no final dessa semana ou da semana que vem, já vai chegar uma orientação, é o que ele fala, né? Toda casa ela tem a autonomia para começar ou não, para abrir ou não, né? Mas existe a orientação. Então, vai vir, como a gente tinha colocado lá para a gente fazer nosso manual lá de segurança sanitária, né, que eu acho que a gente chamou, na verdade, eles já vão traçar um plano e já vão trazer esse plano, né, um plano base, assim, né, para no momento que a gente for abrir a casa, como vai ser isso? A questão da limpeza, de separação de cadeiras, de higienização, isso vai chegar para a gente no final dessa semana ou semana que vem. Mas, de antemão, ele já falou que não existe uma orientação para abrir as casas antes que a vacina né, esteja disponível para todo mundo. Essa é a orientação que vai vir. As casas definem aí, né, mas é a orientação. É esse recado que eu queria passar para vocês, tá bom? Então, até quarta-feira, todos juntos aqui. Muito feliz de estar com vocês. Deus quiser. Obrigada por boa noite a todos. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Lúcia. Lúcia caladinha. Tchau, gente. A Lúcia se esconde e fica calada. Ai, Gina. Oi. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Abraço. Hein? Abraço. Conceição, eu só gosto de ouvir. Eu adoro ouvir vocês falarem. Beijo, não gosto de falar. Ouvir é melhor. Tá certo. Tchau. Um beijo para você. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Tchau. Tudo bem, tia? Maria, um beijo. Semana que vem eu vou ter filho. Valquíria. Oi, tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tatinha linda. Boa noite. Boa noite, Maria linda. Boa noite, Valéria, Santinha, Valquíria, Regina, Luiz, Conceição, Elson. Todo mundo, Ivone. Beijo. Tchau, Dona Maria. Tchau, pessoal. Saindo. Beijo, boa noite. Até quarta. Quarta-feira, se Deus quiser. Deus quiser.